Eu acho que o primeiro desafio, e grande, talvez o maior de todos, do Leonardo Jardim, foi chegar e conquistar o elenco, conquistar os jogadores, que assim, com exceções, e claro que tinha, o Pedro não se dava bem com o Felipe Luiz e alguns outros jogadores, principalmente que não jogavam, mas assim, os principais líderes, os principais jogadores, gostavam muito do Felipe Luiz, eram parceiros mesmo. E o Leonardo Jardim não teve dificuldade para fazer os caras correrem. Bruno Prado, a sua análise dessa vitória por 4-0, um baile do Flamengo em Belo Horizonte. Tem um amigo nosso aqui na Jovem Pan que falou pra mim de que a casa do Galo é sua segunda casa. A casa do Flamengo é a segunda casa do Flamengo, Bruno Prado. Nunca perdeu pro Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O Flamengo se sente à vontade. Fica tranquilo quando vai pra Belo Horizonte enfrentar o Galo. Lá em Belo Horizonte, meu caro Bruno Prado, a sua análise dessa partida. Boa noite pra você. Boa noite, PH. Guilherme Silva informa. 4 vitórias, um empate do Flamengo na nova Arena do Galo. Casa. Então, realmente, né, um retrospecto muito bom. O Campeonato Brasileiro é um campeonato que o mando de campo ele costuma ter um peso grande, até maior do que em outras ligas. E esse retrospecto do Flamengo contra o Galo é muito bom. E o único empate, né, foi ano passado, já na reta final, que era um jogo que encaminhou ali o título do Flamengo, né? Foi o penúltimo jogo antes de confirmar o título, ganhou do Ceará no Maracanã, no jogo que confirmou o título, e o jogo anterior foi esse empate com o Galo, no mesmo dia que o Palmeiras perdeu para o Grêmio, em Porto Alegre. Então ali foi um empate que praticamente colocou a taça nas mãos do time do Flamengo. Um jogo que o primeiro tempo o Flamengo acabou com o jogo, fez 3-0, um gol logo aos 7 minutos, isso abriu caminho para uma vitória tranquila do Flamengo, os gols muito bonitos, né? E no primeiro tempo o Flamengo, ele teve o controle do jogo praticamente o tempo inteiro, mesmo em momentos que ele não ficava tanto com a bola, e o time do Flamengo com o Leonardo Jardim não faz tanta questão de ficar com a bola, ele, mesmo marcando muitas vezes no seu campo, o Atlético tinha a bola, mas não conseguia fazer nada. O Atlético levou perigo no lance anterior ao segundo gol do Flamengo, que foi um escanteio, o Coelho cabeceou, Rossi fez ótima defesa e mandou pro travessão. E logo depois o Plata fez o segundo gol, aí um golaço do Plata numa jogada individual. E acabou ali, né? Naquele 2-0, aquele momento, bola na trave do Coelho e gol do Plata, acabou o jogo, né? Ali era 2-0, ainda no primeiro tempo fez o terceiro, e o segundo tempo foi mais para cumprir a obrigação, cumprir o tempo de jogo, cumprir as regras do jogo, que o jogo foi encerrado no primeiro tempo com aquele 3-0. O Flamengo ainda fez o quarto gol, também um gol muito bonito, e uma vitória justa, né? Uma vitória construída na primeira etapa, em que o Flamengo foi muito eficiente, né? Já no final do jogo tinha estatística lá de 7 chutes do Flamengo, 7 finalizações, e o Flamengo fez 4 gols, né? Então também foi muito eficiente, né? Não é que o Flamengo chutou tantas bolas no gol, foram 7 finalizações, mas fez 4 gols, o que é um excelente aproveitamento. Vitória justa e uma grande atuação do Flamengo. Uma grande atuação, José Manuel de Barros. A sua análise sobre esse 4-0 de Flamengo sobre o Atlético Mineiro. Daqui a pouquinho a gente vai entrar mais ainda no tema com relação a Pedro, se é de fato um lugar, um ambiente onde o Flamengo se sente tranquilo, a Arena do Galo também. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse retrospecto, mas primeiro a sua análise inicial, Zé, nesse 4-0, o Flamengo muito superior, léguas de distância com relação ao Atlético Mineiro. Boa noite. Boa noite, me surpreendeu essa diferença, né? Eu achei que pelo histórico, assim, de confrontos entre Flamengo e Atlético, não o histórico recente, mas, assim, a rivalidade, né, entre Atlético Mineiro e Flamengo, rivalidade construída desde a década de 80, começo dos anos 80, né, quando o Atlético tinha Reinaldo, o Flamengo tinha Zico, né, aquela final de campeonato brasileiro, que o Flamengo conquistou seu primeiro título de campeão brasileiro exatamente em cima do Atlético Mineiro, e o Atlético até hoje reclama demais da arbitragem da final no Maracanã e o 3-2 do Flamengo. Eu esperava um jogo difícil para o Flamengo, um jogo duro para a equipe do Flamengo, mas o Flamengo tornou o jogo fácil. Não é que ele dominou amplamente a partida, como o Bruno falou agora há pouco, o que o Flamengo teve, o Flamengo foi cirúrgico. Ele, no primeiro tempo, eu me lembro, ele teve 3, antes do terceiro gol, eu dei um número aqui, ele tinha 3 finalizações no gol, 2 na rede. De 3 finalizações do Atlético, nenhuma do gol, uma delas na trave, inclusive, depois de defesa do Rossi. Flamengo não, com 3 finalizações, conseguiu 2 gols. Depois, quando fez a quinta finalização, ele chegou à marcação do terceiro gol.
Ou seja, primeiro tempo do Flamengo foi um primeiro tempo de 5 finalizações no alvo e 3 bolas no gol. Foi um aproveitamento espetacular. E no segundo tempo o Flamengo administrou essa vitória, em muitos momentos deu espaço. Você vai olhar depois aqui nos números do jogo, né, e por isso você não pode analisar só pelos números uma partida. O Flamengo deu a bola para o Atlético e falou, não, 3-0, né? Vamos administrar a coisa aqui. E o Atlético teve muitas finalizações. Aí termina o jogo com um grande número de finalizações, mas em momento algum ameaçou a vitória do Flamengo. Em momento algum. Chegou no segundo tempo também a mandar uma bola que depois a defesa do Rossi foi na trave, mas nada mais do que isso. E o Flamengo, depois dos 3-0 do primeiro tempo, dava sempre a sensação de que se ele apertasse mesmo, ele faria o quarto gol. Se fizesse depois do quarto, poderia ter feito o quinto. Mas ficou no 4-0, foi uma baita de uma vitória. Não é fácil você chegar em Belo Horizonte, na Arena do Galo, e golear desse jeito. O Flamengo fez. E a sequência do Flamengo é uma sequência muito forte de vitórias. O Flamengo, assim, tá encaixado. O Flamengo, deixa eu ver aqui, são 6, 7 vitórias seguidas do Flamengo, e corrigindo uma coisa que ele tem passado pra gente nas últimas partidas. É melhor que o adversário, merece ganhar, mas ganha fazendo menos gols do que poderia. Perde muitas oportunidades. Hoje não. Hoje foi um time que fez 4 gols no jogo. Se você olhar nos números, teve oportunidade para fazer mais. No entanto, não perdeu tantos gols assim. Ou seja, foi uma grande atuação do Flamengo. Uma belíssima atuação do Flamengo, coletiva, individual, no total aqui. E mereceu ganhar do Atlético Mineiro com sobras, mereceu golear por 4-0 em Belo Horizonte. Me surpreendeu porque eu não esperava goleada. Esperava ter uma vitória do Flamengo, mas não com essa facilidade que o Flamengo teve. Com essa facilidade aí, de fato, a gente não imaginava que ia ser um placar tão elástico, na realidade, não pela facilidade em si, porque o Flamengo é de fato muito melhor do que o Atlético Mineiro, comparando em 11 inicial, em elenco, tudo, mas assim, trabalho do técnico. Agora, 4-0 em Belo Horizonte é um placar muito elástico, de fato. Bruno Prado, vamos falar um pouquinho mais agora sobre essa questão do Flamengo em Belo Horizonte. Já que foi um 4-0 elástico, né? Foi um placar que a gente não imaginava que ia ser um 4-0 na Arena do Galo, porque de fato o Galo em casa, ele dificulta para os seus adversários, mas pro Flamengo parece que o negócio é diferente. Como disse o nosso Guilherme Silva, o Flamengo tem 5 jogos com 4 vitórias e um empate. Nunca perdeu para o Atlético Mineiro desde que o Galo começou a jogar nessa sua nova casa. Ele teve uma eliminação, né, na Copa do Brasil, que ele empatou, o jogo foi para os pênaltis e o Flamengo foi desclassificado ano passado, né? Foi, ele ganhou o jogo lá em Minas, que ele perdeu no Maracanã. É verdade, ele perdeu o jogo. Nos então não foi esse que empatou. E muitos consideram... O que empatou foi no finalzinho do Brasileiro ano passado. Muitos consideraram naquela época uma revanche 2024, que foi até hoje o primeiro título até hoje, né? O único também título. Acho que é o único, inclusive, porque o Galo acho que não ergueu os outros títulos na Arena do Galo. Esse ano não foi, as decisões do Mineiro não foi na Arena do Galo. Esse ano perdeu pro Cruzeiro no Mineirão. Isso, e ano passado ganhou, mas acho que foi no Mineirão. Não me lembro agora onde foi no Mineirão, que o Galo reverte. Foi contra... aliás, ano passado, afinal, foi contra o América, né? Porque é verdade. O América tirou o Cruzeiro na semifinal. É verdade, eu acho que não foi na Arena do Galo. Vou até confirmar isso certinho. Mas eu sei que o primeiro título da história da Arena do Galo foi do Flamengo. Foi aquela Copa do Brasil, em 24, que o Flamengo vence o título. Gol do Plata. Um golaço, aliás. Gol do Plata em Belo Horizonte. Aí depois o Galo eliminou o Flamengo mesmo perdendo em casa. Ganhou no Maracanã, de 1-0, né? Perdeu em casa de 1-0 e ganhou nos pênaltis. Exatamente. Acho que o Alisson bateu um pênalti pra fora lá. Bruno Prado, sobre essa paternidade e dizer que o Flamengo tem a sua segunda casa também em Belo Horizonte é um exagero, de fato, é uma figura de linguagem aqui para os nossos acompanhantes aqui da transmissão da Jovem Pan, mas assim, é um local onde o Flamengo vai tendo tranquilidade para jogar, vai criando, querendo ou não, uma casca de enfrentar o Galo fora de casa, e a gente não costuma ver isso, inclusive, né, Bruno? Como você falou, inclusive, é difícil aqui no futebol brasileiro jogar fora de casa. E não é o caso do Atlético Mineiro recebendo o Flamengo. O que você diz e fala sobre essa paternidade que o Flamengo está tendo com o Atlético Mineiro em Belo Horizonte? Não está tendo dificuldade alguma em jogar na Arena do Galo. Mais uma vitória do Mengão na Arena do Galo, Bruno Prado.
Realmente é fora da curva, né? A gente sabe a força que o Flamengo tem hoje, mas normalmente os jogos fora são difíceis. Eu falo muito assim do retrospecto ano passado do Flamengo, do Palmeiras, né? Que às vezes eles vão esmagar todo mundo. E não é bem assim. Eles perdem muitos pontos fora de casa. Que eu já falei algumas vezes, ano passado o Flamengo, nos 2 jogos em Fortaleza, contra os 2 que caíram, ele só fez 1 ponto. Ele perdeu pro Santos na Vila, que brigou para não cair. Os jogos fora normalmente são difíceis. Mas realmente o desempenho contra o Atlético é meio fora do normal. E aí, como é uma coisa recente, né? Eu acredito no retrospecto, quando ele é recente. E aí porque ele pega no psicológico do atleta, né? Se são os atletas que estão hoje, que acabam participando, né, de um mini tabu aí, ganha quem está ganhando toda hora do mesmo adversário, ganha confiança, e quem está perdendo do mesmo adversário joga com menos confiança, joga de uma maneira, de novo esses caras aqui, de novo, os caras vieram aqui e ganharam da gente, de novo, vai ficando mais difícil. Então o Flamengo aproveita muito desses momentos recentes e contra o Atlético em Belo Horizonte e cria um número, né, um retrospecto meio fora da curva em relação a jogos como visitante no Campeonato Brasileiro. Hoje foi um passeio. E uma coisa que dá para ver bem, né, que é uma diferença de mercado, né? Aí vale para o Flamengo, vale para o Palmeiras, que têm um poder de investimento maior. E eu sempre falo que assim, esses dois estão acima, né, um pouco acima dos outros, e acabam dominando as principais conquistas. E aí tem um grupo de times, que tem muitos times realmente, que são muito parecidos. Né? O Atlético não é muito pior que o Fluminense, que hoje é o 3º, e que o São Paulo, que hoje é o 4º. Não é. Aí é questão de circunstâncias, de encaixar um time, de dar certo com o treinador, mas não vejo, não há, o Atlético está quase na zona de rebaixamento, mas não é, acho que ele está no mesmo bolo aí que o Fluminense e o São Paulo, não nesse campeonato, mas no geral, nos últimos anos, né? O Atlético, ele às vezes tem time um pouco melhor que esses e tem time um pouco pior. Só que aí a gente vê mercado, eu falei isso do time do Santos em alguns momentos, e o Santos, ele tá numa situação, não exatamente nesse campeonato eles estão juntos, mas no geral, nos últimos anos, o Santos é um time que tem mais dificuldade que o Atlético, inclusive teve um rebaixamento recente. Eu falo muito que o time do Santos tem alguns atletas que já passaram do seu melhor momento. O Santos, basicamente o elenco do Santos é formado por atletas que foram vencedores por outros clubes, muitos do Palmeiras, alguns do Flamengo, e que já passaram do seu melhor momento. E o Atlético tem isso também. O Atlético tem também vários ex-palmeirenses, né? O Scarpa e o Dudu entraram ali na reta final. Eles não são titulares absolutos, são jogadores que foram muito campeões no melhor momento dos dois no Palmeiras e que hoje já não estão bem. O Gabriel Menino e o Rony, que hoje estão no Santos, estavam no Atlético também ano passado. Então, no mercado que o Flamengo é capaz de pagar 42 milhões de euros num jogador, 25 pelo outro, enfim, o Palmeiras também já fez compras por mais de 20 milhões de euros, 25 milhões. Hoje você tem que pegar o que dá. Então às vezes você pode achar alguma boa opção no mercado sul-americano, que encaixa bem, que dá certo, ou você busca esses jogadores que já não estão rendendo, que perderam espaço nesses times que hoje são mais vencedores, por isso tem muitos ex-palmeirenses aí espalhados, alguns ex-Flamengo, no Santos tem o Arão, tem o Gabigol, enfim, alguns jogadores que passaram pelo Flamengo recentemente e que acabaram não tendo mais espaço no clube. Ou você vai buscar um veterano como o Hulk, que no caso do Galo deu muito certo, que está voltando da Europa. Aí você busca, né? Você faz essa aposta. O Hulk funcionou muito bem no Galo. Fora isso, é muito difícil você competir. Aí de vez em quando alguém consegue fazer algo fora da curva, e normalmente com dono rico. O Atlético até tem dono rico, mas não está investindo desse jeito. Vai o Pedrinho do Cruzeiro e mete quase 30 milhões no Gerson. É uma exceção. Ele não vai meter 30 no Gerson, mais 30 no outro, mais 30 no outro, mais 30 no outro. Não vai fazer isso. O Flamengo e o Palmeiras têm no seu elenco 3, 4 jogadores que passam da casa dos 20 milhões. O Botafogo, em 2024, tinha 2 jogadores na casa dos 20 milhões. O Luiz Henrique e o Almada. Ok que o Almada ele não pagou, mas estava lá. Tomou um transfer ban. Agora acho que pagou, fez pelo menos um acordo para pagar e tirar o transfer ban. Mas, enfim, essa é uma grande diferença. Enquanto o Flamengo e o Palmeiras conseguem fazer compras por mais de 20 milhões de euros, e hoje até com certa... Ninguém estranha, né, quando o Flamengo ou o Palmeiras metem 25, 30 milhões num jogador, esses outros times vão buscar essas alternativas, né? Caras que já não estão no auge para ver, vamos ver se o cara dá certo aqui, busca um cara, um equatoriano, um colombiano, um argentino, ver que funciona, ou um cara como o Hulk ali, que quando estava voltando o Atlético conseguiu trazer. Fora isso, não tem. Por isso que hoje eles estão, o Flamengo e o Palmeiras, também por essa força de mercado, pela grana que eles acabam conquistando quase todas as principais competições. Se você limitar ainda
Só no Brasileiro e na Libertadores, né? Não considerar a Copa do Brasil. Se você fechar Brasileiro e Libertadores, aí fica um domínio ainda maior, de 2019 para cá principalmente. É um domínio ainda maior, de fato, né, Bruno Prado? E ainda sobre essa questão do Flamengo fora de casa, Zé. Claro que tem o aspecto da Arena do Galo, que é um local, a gente está falando aqui, que está se tornando um local tranquilo para o Flamengo jogar, mas também tem que enfatizar de que é o fato de que o Flamengo conseguiu sua 7ª vitória consecutiva. E não só... 4 delas pelo Campeonato Brasileiro. Isso, e não só em casa. Então, se a gente for levar ao pé da letra, a gente vê um Flamengo bem dentro e fora de seus domínios. Então, querendo ou não, é um Flamengo do Léo Jardim que mostra serviço no Maracanã, fora dele, seja num clássico, que ele já bateu em clássico, seja duelo de Libertadores da América fora de casa, seja duelo de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro. São 7 vitórias consecutivas. O Felipe Luiz não conseguiu isso. Até hoje, no seu período do Flamengo. Foram 3 ocasiões que ele conseguiu 6 vitórias consecutivas. 7 ele não tinha conseguido. Dá pra falar que esse trabalho do Léo Jardim, óbvio, não vamos comparar com o do Felipe Luiz, mas já tá rendendo frutos, já tá colhendo frutos desse Flamengo que, com o Felipe Luiz, tinha algumas... de vez em quando dava umas deslizadas, mas ainda assim era um senhor time, Zé. Assim, o Felipe Luiz tem uma coisa que o Leonardo Jardim precisa de tempo para conquistar: título. Né? No final das contas, o que vai referendar mesmo, dizer mesmo que o cara fez um grande trabalho, é conquista. Ele vai precisar conquistar título. O Flamengo é candidato a título da Libertadores, Brasileiro, talvez Copa do Brasil. Mas precisa ganhar. O título que o time ganhou esse ano, que foi o campeonato estadual, o treinador, durante a competição praticamente inteira, era o Felipe Luiz. Chegou por um jogo o Leonardo Jardim, apenas no jogo final foi o treinador. Ok, você pode contar como uma conquista, mas é o título de menor importância de todos esses.